Bom dia a todos. Meu nome é Adriana Costa Rodrigues, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e estou no último ano da minha graduação. O meu artigo possui o seguinte título: Possibilidades de ensino de biologia, o conceito aplicado na educação inclusiva. O meu orientador nesse trabalho é o professor Luciano Pereira Marques Monteiro. Esse trabalho busca analisar as práticas do professor de biologia diante de alunos que possuem necessidades especiais. Para isso, esses professores precisam assumir os desafios que a educação inclusiva apresenta, por meio da revisão das suas concepções, das suas relações interpessoais, das suas técnicas e dos recursos de ensino que eles utilizam para oferecer uma aprendizagem significativa. Se realmente essas práticas pedagógicas estão favorecendo a aprendizagem desses alunos. Existem dois contextos que estão relacionados com a desistência desses alunos, como a evasão escolar e o alto índice de reprovação. Os professores, eles não estão preparados psicologicamente para trabalhar com o diferente nessa questão do ensino, seja com qualquer deficiência que esse aluno tenha. No meu trabalho, vai ser apresentada algumas considerações sobre a educação especial, elucidadas pelas práticas da inclusão dentro dos limites do ensino de biologia, onde vai ser ampliado o conhecimento desses alunos sobre o conteúdo no espaço formal. Os objetivos são conhecer as contrariedades que esses professores enfrentam, compreender os limites que estão à frente das dificuldades e constatar se esses professores estão habilitados para dar aula nesse contexto da educação inclusiva. No meu referencial teórico, Mantoan, ela diz que compete ao professor de biologia estar e se sentir apto a conviver com esses alunos. Ou seja, eles precisam propiciar a esses alunos o crescimento, o respeito, a aquisição de aprendizado e novas convicções. As diretrizes curriculares nacionais para a educação especial e as diretrizes curriculares nacionais na formação dos professores, ambas da educação básica, elas sugerem que essa perspectiva deve ser amparada desde o projeto político-pedagógico dos cursos de licenciatura, ou seja, isso deve ser trabalhado desde o início da graduação dos professores. Mesquita aponta que isso não instruiu o processo de reformulação curricular dos cursos de licenciatura, e até mesmo na área de biologia. Melo fala que é indispensável que o professor pondere a sua prática, ou seja, ele precisa criar alternativas de levar aulas mais atrativas e também dinâmicas que sejam significantes para esses alunos. Leite, ele reitera que é fundamental o discernimento na abordagem dos conteúdos, que facilite a compreensão do conteúdo de biologia por alunos especiais. É recomendado também que o professor respeite o grau de desenvolvimento em que o aluno se insere e o período de duração dessa atividade. Trabalhar lúdico para esses docentes que apresentam deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas capacidades, ele vai coadjuvar com o seu processo de aprendizagem, ou seja, vai incitar o seu imaginário. Então, através do lúdico, o professor pode desenvolver a habilidade dos alunos, ou seja, se eu trabalhar o conteúdo de anatomia do coração dos vertebrados, para um aluno cego, eu vou propiciar ele conhecer as estruturas por meio de um modelo tridimensional do coração de um mamífero. Isso vai contribuir para a aprendizagem dos mesmos, não vai ficar só na teoria. Nesse contexto de preparo do professor, não basta somente ações destinadas à educação inclusiva. O professor ele deve analisar os seus conceitos sobre os alunos
especiais e permitir que novas ideias elas influenciem a sua metodologia e também a sua prática pedagógica. Tanto a formação quanto a capacitação desses professores deve propiciar a aprofundação na questão teórico-metodológica e permitir que ele seja capaz de refletir com relação ao significado das suas práticas e que essas práticas atendam à diversidade do seu alunado. Estudos reafirmam a necessidade de democratizar o ensino de ciências, trazendo para o cotidiano dos alunos informações mais contextualizadas, que aproximem a ciência das necessidades e demandas dos sujeitos, ou seja, o professor ele deve se capacitar diariamente para oferecer um ensino de qualidade para esses alunos. A Declaração de Salamanca, do ano de 1994, ela vai proclamar que as escolas devem possuir uma orientação inclusiva, constituindo meios no combate às atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando uma educação para todos, que segundo a Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 208, inciso 3, que prevê o dever do Estado com a educação deve ser efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, é dever do Estado oferecer uma educação de qualidade para os alunos especiais. A minha metodologia ela está fundamentada na pesquisa bibliográfica de artigos e livros que possuem metodologias de ensino de biologia alinhados na contribuição e na asseguração dos alunos quanto ao seu autodesenvolvimento, independente da sua necessidade especial. Ao realizar uma leitura seletiva e uma análise de livros, artigos, reportagens e textos da internet, eu utilizei palavras-chave como inclusão, biologia, projetos, metodologias e estratégias de ensino. Esses 18 artigos identificados, eles apresentavam um tipo de alusão quanto aos conteúdos de biologia. Só que eles não são recentes, eles são de 5 anos anteriores ao ano de 2016. Essa pesquisa também buscou coletar dados sobre a identificação de recursos, metodologias e estratégias de ensino de conteúdos de biologia para os alunos com necessidades educacionais especiais, e também procurei apontá-los. Ou seja, nesses artigos eu pude ver que foram abordados conteúdos de biologia, porém, nos resultados eu constatei que esses recursos eram de média interação, dificultando uma aula mais dinâmica e uma metodologia diferenciada. 18 desses artigos, em base de dados, a maioria deles abordavam aspectos da área de ciências biológicas, como estruturas celulares, divisão celular, mitose e meiose, entre outros assuntos. Os recursos eram, quase em sua totalidade, preparados somente para alunos com deficiência visual, ou seja, existe uma carência de estudos relacionados a outras necessidades especiais. Como considerações finais, eu quero dizer que se faz necessária uma preparação do professor no processo de inclusão, porque necessitam que resultados sejam obtidos em relação ao aluno especial. E para concluir essa minha ideia, é válido que esses fenômenos de mudança eles acontecem quando o professor recebe um aluno de inclusão. Estão entre as propostas formalizadas em constituições e leis. Leis estas que, em contrapartida, nem sempre estão exercidas na forma literal vigente. É importante que o professor, além da preparação, ele desenvolva os conteúdos
de maneira mais dinâmica, mais interativa, fazendo com que o aluno se sinta parte da turma e não diferente. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E eu agradeço pela participação na minha banca de defesa. Bom dia. Ai,